Olá pessoal, tudo bem? Vamos à hora do Espiritismo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre psicografia. Eu vou começar relatando um pouco das minhas experiências, né? Eu tenho a faculdade, vamos dizer, da psicografia, né? Eu consigo fazer psicografias. E em diversas vezes eu pegava detalhes que não teria como eu saber. Por exemplo, o nome dos familiares, o nome até de quem morreu e alguns outros detalhes, história, tudo pela própria psicografia. Então, para mim, não há dúvidas de que a psicografia realmente é a comunicação com um outro plano. O que ocorreu recentemente, entre aspas, recentemente, o doutor que chama Carlos Augusto, ele fez um estudo em cima de 400 cartas do Chico Xavier. Só que esse doutor, ele é professor da UEL, aqui de Londrina, né, da Universidade Estadual de Londrina, e ele é perito criminal, e ele é perito em documentoscopia, ou seja, o especialista. Quando acontece, por exemplo, esse caso do Lula, acontece qualquer coisa do gênero, que a polícia precisa saber, o Ministério Público, o juiz precisa saber se aquela assinatura é verdadeira, o que eles fazem? Eles solicitam um perito desse tipo, e ele vai olhar e vai verificar e vai falar, é verdadeiro ou não. Ou seja, é a máxima autoridade nesse segmento, nesse sentido, né? Não tem ninguém que vai saber apurar melhor do que essa pessoa. Então este homem pegou 400 cartas do Chico Xavier e começou a fazer a comparação com a assinatura da pessoa que morreu, né, com a assinatura do Chico Xavier na carta. E ele chegou à conclusão que 100% das cartas eram verdadeiras. 100%. Então pensem só. Você sabe como é complicado você fazer uma assinatura igual a outra? Se você fizer 10 assinaturas, na 10ª você já está errando já. Inclusive as pessoas têm que atualizar a assinatura porque elas acabam mudando. Mesmo assim, o Chico Xavier teve 100% de acerto. Ou seja, é uma evidência incontestável, né? Ainda assim, ele fez o quê? Ele chamou outros profissionais também da área e mostrou para eles. E eles também concluíram que, na grande maioria, 98,5% eram verdadeiros. Ou seja, é uma evidência científica, na realidade. Não dá para a gente negar uma coisa tão óbvia como essa, né? Então, além desses estudos que ele fez, existem muitos outros estudos. Existem estudos da Faculdade de Minas Gerais, existem estudos americanos, porque os americanos, teve dois grupos de Virgínia, eles perceberam que nos livros de André Luiz continham informações que a medicina não tinha como saber naquela época, há 60 anos atrás, 80 anos atrás. Então o que eles fizeram? Eles traduziram e estão estudando as obras de André Luiz. Só que imagina, se pra gente que fala português é difícil entender aquilo, imagina quando traduz, né? Então pode até perder um pouco o sentido, mas por exemplo, a glândula pineal, tem um livro de André Luiz que fala sobre as funções da glândula pineal. Isso, a medicina na época nem fazia ideia disso, foi descobrir recentemente que realmente o que está no livro é verdade. Então isso realmente fascina os cientistas que realmente trabalham com a verdade, não aqueles que céticos que não acreditam em nada mesmo que esteja óbvio na frente dele, né? Então eles começam a fazer estudos em cima disso e começam a concluir que é verdade, porque na realidade, quanto mais a ciência desenvolver, mais ela vai descobrir coisas sobre o mundo espiritual, sobre a existência de um Deus e etc. Por isso é que a gente vai desenvolvendo na astronomia, vai desenvolvendo na biologia e vai chegando em um lugar que não tem mais como expandir cientificamente, só falar de ciência, né? Chega, como é que se criou a primeira célula, como é que o Big Bang, quem é que criou o universo, se ele foi criado de algum ponto, e vários outros fatores. A mesma coisa com essas coisas que nós sempre estudamos aqui no canal. Mas basicamente Chico Xavier psicografou mais de 10 mil cartas, mais de 400 livros, e todo mundo sabe que ele abriu mão de todos os direitos autorais, e naqueles livros contém coisas absurdas. Eu, por exemplo, estou estudando agora Evolução em Dois Mundos, eu contratei um professor de biologia, e ele me falou assim, é impossível alguém que estudou até o ginásio saber isso daqui, e escrever dessa forma, isso é impossível. Ele falou, não tem como. Então você pega um livro Evolução em Dois Mundos, ele tem capítulos que você precisa ser um professor de química, capítulos que você precisa ser um professor de biologia, capítulos que você precisa ser um professor de física para entender um pouco, porque eu acho que nenhum professor, para falar a verdade, consegue entender 100% do que está escrito ali, é muito difícil mesmo. Então, como eu falei, além desses estudos, muitos outros estudos estão em andamento, muitos finalizados, que realmente
as cartas de Chico Xavier foram verdadeiras, né? E nós sabemos que a psicografia não é uma coisa tão complexa. Desculpa, Allan Kardec fala no Livro dos Médiuns que é a forma mais comum de mediunidade. Então, se a gente for pegar a maioria dos, pelo menos na época, né, era a forma mais fácil na realidade da comunicação. A gente sabe que é muito fácil uma pessoa entrar em contato com o mundo espiritual pela psicografia, mas sabemos também, fica um alerta, que deve-se procurar um centro espírita para estudar a doutrina espírita, para estudar e melhorar a sua mediunidade, né? Aprimorar, porque desenvolver é um pouco difícil, desenvolver mesmo, mas aprimorar a mediunidade que você já tem. Não devemos tentar fazer as coisas em casa sem instrução, porque é perigoso, né? Você vai tentar fazer uma psicografia e aí você pega um espírito obsessor, ele pode te dominar, então não faça isso em casa, faça isso sempre num centro espírita kardecista. Centro espírita kardecista, né? Sem misturas, né? Os que seguem somente Allan Kardec, se misturar com outra religião eu não recomendo. Então é isso, pessoal, muito obrigado, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, sugestões e tudo que vocês acharem melhor, escreva aí abaixo e que assim seja.